Bem, bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. A aula dessa semana vai ser uma aula de revisão, onde a gente vai relembrar os assuntos que eu passei para vocês no terceiro bimestre, certo? Os conteúdos que a gente viu foi a equação de primeiro grau com incógnita, foi logo o primeiro assunto. Depois a gente viu ângulos e, por último, a gente viu o assunto de triângulos. A atividade dessa semana é só uma revisão desses três assuntos para a gente relembrar o que foi aprendido nesse bimestre, certo? Então, vou explicar para vocês, dar uma explicação bem breve desses três assuntos que a gente viu e vou explicar a atividade para vocês. Primeiro, a gente tem a equação de primeiro grau com incógnita. Aí, o que é que vocês têm que lembrar? Uma equação de primeiro grau é aquela equação onde a gente vai ter ax mais b igual a zero, onde a tem que ser diferente de zero. O x, ele é a nossa incógnita, é o valor que a gente quer descobrir. Aí, o que é que vocês vão se lembrar? Na equação, a gente vai ter dois membros. O primeiro membro, que é o que está do lado esquerdo da igualdade, e o segundo membro, que está do lado direito da igualdade. Para resolver a equação, primeiro, a gente tem que colocar todos os números que vêm com letra no primeiro membro da equação. Em o segundo passo, a gente vai passar todos os números que não vêm acompanhado de letra para o segundo membro, ou seja, para o lado direito da igualdade. Em seguida, a gente vai resolver a equação que tem. Agora, vocês têm que observar o seguinte: quando trocar o número de lado, obrigatoriamente você tem que trocar o sinal desse número. Se ele estava positivo, você passa negativo. Se ele estava negativo, você passa positivo. Depois de resolver as operações matemáticas, você agora vai simplificar a expressão e, por último, você vai isolar a letra, ou seja, o número que estiver multiplicando x, que é a incógnita, você vai passá-lo dividindo o número que está no segundo membro. Como no exemplo, a gente tem 2x igual a 24. 2 estava multiplicando, a incógnita vai passar dividindo 24. Fica 24 dividido por 2, x é igual a 12, que é o valor da nossa incógnita. Aí a gente tem um exemplo que vocês podem ver se tiver dúvida. O segundo assunto que a gente viu foi o assunto de ângulos. Nesse assunto eu vou só explicar para vocês quais são os pontos principais dele. Não vou explicar todo de novo porque tem a aula. Qualquer dúvida é só assistir. Vocês têm que se lembrar que os ângulos ele tem três tipos, que é o ângulo agudo, o reto e o obtuso. De acordo com cada ângulo, ele vai ser medido de acordo com o seu grau. O ângulo agudo é aquele que mede menos que 90 graus. E o ângulo reto, ele vai medir exatamente 90 graus. E o raso, ele vai ser aquele meia volta, que é o mesmo de 180 graus. Ele vai ser igual a 180 graus. O obtuso, ele vai medir mais do que 90 e menos do que 180. Então, é só prestar atenção nessa qualificação dos ângulos, certo? Lembra sempre que eles são classificados em agudo, reto, obtuso e raso, e sempre de acordo com o seu ângulo. A gente tem também os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Os ângulos complementares são os ângulos que justamente se complementam juntos, eles vão medir 90 graus. Os ângulos suplementares são aqueles que juntos vão medir exatamente 180 graus. Então, se eu somar dois ângulos e eles medirem 90 graus, os dois juntos, ele é um ângulo complementar. Se eu somar a medida dos dois ângulos e eles der 180, ele é um ângulo suplementar. Por último, a gente viu, na semana retrasada, o assunto de triângulo. Triângulo também, eu vou dar só uma revisada por cima na classificação deles, porque tem a aula, qualquer dúvida é só perguntar. E eu só cobrei mais também a classificação deles.
Vocês têm que se lembrar que um triângulo ele é uma figura geométrica formada por três retas, que se encontram duas a duas e passam pelo mesmo ponto. Com isso, elas vão formar três lados e três ângulos. Os tipos de triângulos, eles podem ser classificados quanto aos seus lados ou suas retas, mesma coisa, ou de acordo com os seus ângulos. De acordo com a reta ou lado, o triângulo vai ser classificado em escaleno, quando todos os lados são diferentes, triângulo isósceles, quando dois lados são iguais e apenas um é diferente, e o triângulo equilátero, quando os três lados são iguais e os seus ângulos serão de 60 graus. De acordo com o ângulo interno do triângulo, ele pode ser classificado em triângulo retângulo, onde ele vai medir 90 graus, o obtusângulo, onde ele vai medir mais do que 90 graus, e o actoângulo, onde todos os seus ângulos internos são menores que 90 graus, certo? É basicamente isso. Aí no exercício, a gente tem as seguintes questões. Na primeira, é uma equação de primeiro grau. A primeira e a segunda e a terceira são equações de primeiro grau, onde eu quero que vocês descubram o valor de x, certo? Na quarta, eu quero que vocês completem as frases. Essa é uma questão de ângulo. Na letra A, a gente tem assim: um ângulo que mede 90 graus. Chama-se ângulo. Aí vocês vão olhar qual ângulo que, quando ele mede 90 graus, ele vai ser o quê? Letra B. Se dois ângulos são complementares, ou seja, eles se complementam, e você tem que se lembrar, ângulos complementares são aqueles que juntos medem 90 graus. Um deles mede 25, então o outro mede quanto? Se os ângulos complementares juntos são 90, e eu já sei que um mede 25, o outro vai medir quanto? É basicamente isso, vocês lerem o enunciado e completar a frase, lembrando que é o assunto de ângulo. Na quinta, sexta e sétima questão, a gente vai ter questões sobre o assunto de triângulos. Na quinta questão, eu coloquei assim: utilizando uma régua, faça as medidas necessárias dos triângulos abaixo e classifique quanto às medidas dos seus lados. Nessa questão, vocês vão classificar o triângulo de acordo com os lados. Eu coloquei que vocês iriam medir com a reta, mas só pela visão vocês conseguem classificá-los. Vocês vão se lembrar se ele vai ser um triângulo equilátero, um triângulo isósceles ou o triângulo reto. Aí vocês vão ver, triângulo isósceles é o qual? Vocês vão ver qual tem os dois lados iguais, qual tem um lado diferente, qual tem os três lados iguais, qual todos os lados são diferentes. Aí vocês utilizam a reta, se tiver mais dificuldade, a régua, e medem a medida de cada lado e vê, certo? Na sexta questão, eu coloquei assim: agora classifique os mesmos triângulos quanto à medida de seus ângulos internos. São os mesmos triângulos da quinta questão, só que agora eu quero que vocês classifiquem ele de acordo com o ângulo interno. Aí vocês vão ver a classificação de ângulos internos e vão classificar esses triângulos. Na sétima, eu quero que vocês calculem o perímetro dos triângulos abaixo. Aí vocês vão se lembrar que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, vocês vão fazer, por exemplo, no primeiro triângulo, a gente tem 15 metros, 22 metros e 18 metros. Então, a gente vai botar que o P é igual a 15 mais 22 mais 18. Aí vocês somam e calculam o resultado. E não se esqueçam de colocar metro no final, que é a medida, certo? Nessa questão aqui, nessa letra A. Na letra B já é centímetros. E na letra A é metro. Na letra C é metro também, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.